Olá, família, tudo bem com vocês? Bem, eu confesso que em algum momento eu teria de abordar sobre esse tema. Só não imaginava que fosse com esse cenário. Eu acreditava que hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, nós estaríamos caminhando para o fim dessa pandemia, já com a maioria da população sendo vacinada e o Brasil voltando ao seu ritmo, à sua vida normal. Bem, infelizmente não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário, estamos atravessando ou vivendo uma acentuação da pandemia. Talvez ainda na primeira onda, ou como muitos dizem, na segunda onda. O que aprendemos? O que melhorou? O que piorou? Como o futebol tem encarado tudo isso? Vamos refletir sobre esse tema? Bora pro vídeo? Vem comigo! Bem, vamos lá. No Brasil, a primeira contaminação pelo novo coronavírus aconteceu dia 26 de fevereiro de 2020, enquanto na Europa já haviam centenas de casos. A transmissão comunitária no país veio em março, mês em que também foi registrada a primeira morte pela doença. Já aí, as decisões deveriam ter sido mais restritivas, com fechamento de fronteiras, por exemplo, que só aconteceu meses depois. Em abril, há a primeira troca de ministro da Saúde. E em maio, vem a segunda troca de ministros. Entra Pazuello, um militar, não um médico, sem experiência na pasta, e assume de forma interina. Veio o lockdown e, enfim, toda essa triste história que já sabemos. Pois bem, é difícil falar de pandemia sem falar de política e do governo atual. Mas isso é tema para um próximo vídeo, apesar que essa não é a proposta do canal. Independente do governo ser de direita, de esquerda ou de centro, quem estiver governando tem que governar para todos, para ricos, pobres, para patrões, para funcionários, para os empregados, para desempregados, enfim, para todos. E nesse momento de pandemia, de crise sanitária, governar em favor da vida, de preservação e valorização das vidas, mesmo que tenhamos que sacrificar outras áreas, como a econômica, por exemplo. Mesmo porque a economia, com sua produção e consumo, depende de vidas. Mortos não produzem e nem consomem. Bom, voltamos a falar então do futebol, que faz parte da sociedade. Sabemos que, do ponto de vista emocional, psicológico, o futebol contribui para amenizar o impacto, né, nessas áreas. E do ponto de vista financeiro, movimenta muitos setores da economia e envolve vários profissionais, gerando empregos e serviços diretos e indiretos. A gente sabe disso. Mas se por um lado ajuda, por outro lado expõe pessoas aos riscos de contágio. Se tornou comum ausências e desfalques de atletas nas equipes por conta da infecção do coronavírus. Um levantamento realizado pelo jornalista esportivo Roberto Malezon mostrou que até 27 de novembro do ano passado, um total de 341 atletas na Série A do Brasileirão tinha sido infectados pelo coronavírus. Além disso, em novembro foi o mês com o maior aumento de casos em relação ao mesmo período anterior, com 114 novos positivos até o momento. 9 equipes, quase metade do campeonato, tiveram ao menos 19 jogadores infectados. Só o Vasco teve 43 casos registrados, apenas em jogadores. Obviamente, esses jogadores também podendo infectar familiares, amigos e outras pessoas. Mesmo com todo o esforço por parte da CBF e federações em se estruturar com os protocolos exigidos pela saúde e com testagens constantes dos profissionais do futebol, principalmente dos jogadores, para estarem em condições de jogo a cada partida, mesmo com um relatório otimista que foi apresentado pela CBF em novembro, divulgando os números de testagens do coronavírus no Brasileirão, os riscos com a vulnerabilidade da vida social permanecem. Impossível o futebol viver numa bolha separado da sociedade. Bom, segue o conflito,
entre preservar a economia e preservar vidas. Seria realmente uma perda sem precedentes aos clubes com uma nova paralisação, já que estão perdendo muitas receitas de bilheteria, patrocínios e toda a receita relacionada ao jogo, né, com a proibição do público, da presença de público nos estádios, e as perdas se acentuariam sem a receita de televisão, que é significante. Mas o show, o espetáculo, pode parar ou não? O que os responsáveis devem fazer? Fechar os olhos a tudo isso e seguir o jogo assim mesmo, com a normalização dos riscos, dos contágios, as suas consequências e, sobretudo, com um calendário de jogos e competições de 2021 que será extremamente sobrecarregado para os atletas que nem tiveram férias e nem descanso, por exemplo. Bom, e também temos o futebol amador, o futebol de várzea, o futebol de base, com as suas várias categorias e diversos clubes e escolinhas que também já voltaram às atividades normalmente. Bom, na verdade, está todo mundo correndo risco, não é? Será que o futebol não deveria dar uma parada? E também, assim, por estarmos vivendo essa segunda onda e o colapso está batendo as portas? É de se pensar em tudo isso, hein? Bom, acredito que deve ter o quê? Um comitê composto por representantes de clubes, de atletas, da CBF, das torcidas, das autoridades de saúde, para discutir a situação e encaminhar algumas decisões. A situação é realmente muito complexa para o futebol e para a sociedade como um todo, né? Com o aparecimento do novo coronavírus, era tudo novo. Os estudos sobre o vírus, as vacinas, o comportamento da sociedade, dos governos, as decisões a serem tomadas, o lockdown, e também foi nova assim, a inusitada paralisação do futebol, né? Realmente é a primeira vez que eu vejo isso acontecer dessa maneira. Mas a pandemia também nos revelou muita coisa, nos revelou e deu luz e trouxe assim à tona muitos problemas que a gente já tinha, já era de conhecimento de todos, como a desigualdade social, a fragilidade econômica e o problemático e controverso mundo político. E, por outro lado, também a pandemia nos fez enxergar muitas coisas boas por parte do comportamento humano, como a empatia, o amor, a solidariedade com o outro. Muitas ações sociais foram feitas, como, por exemplo, entrega de cestas básicas a necessitados, a preocupação com as pessoas em isolamento, principalmente os idosos, né? Enfim, muitas coisas positivamente nos surpreenderam. E é justamente esse bom comportamento humano que eu sinto a gente ter assim perdido, ter desaparecido. Jogamos a toalha. Estamos sendo vencidos pelo desgaste, pelo cansaço, pela desinformação, pelo negacionismo da pandemia por parte das autoridades políticas e empresariais, pela normalização, banalização das perdas, das mortes, já que após um ano de pandemia, contabilizamos 252 mil mortes, 10 milhões e meio de casos, 9 milhões e 400 mil de recuperados. É verdade, mas também temos uma média de 1.400 mortes por dia. São 4 Boeings caindo todo dia. Não, não, por favor, não espere ter compaixão só depois de perder um ente querido. Eu perdi ente querido, é muito triste. Nada é mais valioso que a vida. Hoje, a realidade é a seguinte: praticamente não tem leitos para pacientes da Covid, não tem para onde transferir, vacinas até agora só para 3% da população. E chegamos próximo ao colapso de ocupação de leitos de UTIs do SUS em 16 estados, inclusive o Distrito Federal. E na rede particular, com os principais hospitais, em São Paulo principalmente, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Abrir leitos e não trabalhar na redução da transmissão é estar patinando. Fazer leitos de UTI ajuda sim, claro, mas não resolve. Tem que também reduzir o número de infectados. Infelizmente, isso não tem acontecido. Esse caos já era previsto. É o resultado das flexibilizações, das aglomerações de final de ano, de festas clandestinas, principalmente, de comemorações de torcidas como a do Flamengo, que agora comemorou o título. Vale a pena ter momentos de prazer e euforia e colocar a sua própria vida em risco e de seus familiares e de amigos? A gente precisa ter mais consciência. De quem é a responsabilidade desse número alto de casos e de mortes?
é do povo, com o relaxamento dos cuidados, ou se expondo com a obrigatoriedade e a necessidade de ter que trabalhar e pegar transporte público lotado, ou é da sua própria irresponsabilidade dessas aglomerações, principalmente em festas e etc. Ou da polarização política, da falta de consciência política do povo, das fake news ou do governo. Comenta aí, faça aí os seus comentários, participe, interage com a gente, deixe a sua opinião. O poder público federal não tem, de fato, tido o controle da pandemia e não há aí uma liderança responsável. E, por outro lado, os governos e os municípios ficam tentando se virar com suas ações paralelas, né, e, enfim, batendo até cabeça. Para ter o controle da pandemia, deve ter, no mínimo, uma liderança, um planejamento, ações de conscientização e de prevenção, testagem e isolamento. Agora, devemos realmente toda essa gratidão a todos os profissionais da saúde que estão aí incansavelmente na luta, na linha de frente, e por isso temos aí muitos recuperados. E se não fosse dessa forma, talvez aí o número de mortes seria bem maior. A nossa gratidão também aos cientistas, à ciência, ao Butantan, à Fiocruz, ao SUS e também à Anvisa. Agora, a compra de vacinas, vacinação e programa de imunização, essa responsabilidade é do governo. Governos de muitos países se planejaram, se organizaram e estão controlando toda essa situação. A exemplo de Israel, que já vacinou metade da sua população. Auckland, uma cidade da Nova Zelândia, eles fizeram um lockdown lá por causa de um caso. E nós aqui no Brasil? Como é que a gente está? Bom, eu concordo com muitos epidemiologistas e profissionais, especialistas sobre a situação, que não é fácil. Mas devemos ter aí um lockdown urgente de 2 a 3 semanas e fechar fronteiras. Bom, é isso que eu acredito. Na minha humilde opinião, se tivermos a participação de todos, da sociedade, dos governos, o público, né, as organizações de classes, sindicatos, etc., as empresas, enfim, a participação de todos, dificilmente amenizaremos esse caos e sairemos dessa situação. Todos devem participar. Senão, a gente pode ser aí um povo que vai ficar impedido de entrar em outros países. Já pensou? No futebol, também de igual forma. Acredito que deve ter aí uma participação de todos. Deve ser criado um comitê composto por representantes de clubes, de atletas, da CBF, das torcidas e das autoridades da saúde para discutir toda a situação e, de repente, encaminhar aí algumas decisões. Colaboração de todos, inclusive as torcidas, o público que frequenta os estádios, se organizando, fazendo uma mobilização e conscientização de todos. Caso contrário, será difícil retornarmos à normalidade, de frequentar os estádios, os jogos e de jogar um futebol sem preocupações, aquele futebol de várzea no final de semana com os amigos. Acho que ninguém não quer isso, não é verdade? Bom, eu finalizo dizendo o seguinte: eu achei importante fazer esse vídeo sobre esse tema, registrando a situação que enfrentamos agora. Sendo realista, não sei em que dia, em que mês, em que ano que você está vendo esse vídeo agora, mas se você estiver vendo no final de 2021 e o cenário ainda for parecido com o que relatamos e apresentamos aqui, sinal que avançamos pouco e precisamos melhorar muito como políticas de governo, como sociedade e principalmente como ser humano. Deixa aí seus comentários, deixe sua opinião, compartilha aí e interage com a gente. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.